Ao meu lado está aqui um querido frade, padre muito amado por toda a nossa comunidade de Brasília Teimosa, nosso querido Frei Nunes. E aí, a gente vai agora conversar um pouquinho sobre a vida de Frei Nunes, fazer uma retrospectiva. Frei, o senhor conheceu Frei Damião antes de ser frade, de ser padre, não é isso? Eu era criança, paz e bem, todos aqui também que estão nos acompanhando. E um abraço bem grande para Brasília Teimosa. Nesse abraço de Brasília Teimosa, eu quero abraçar toda a humanidade. Coisa boa. O senhor conheceu ele bem antes, né? Eu era criança, quando ele ia para a minha cidade chamada Águas Belas, aqui na Diocese de Garanhuns. Eu era criança, adolescente, não sabia nem o que era um frade, o que era um padre, nada dessas coisas. A gente ia porque nossos pais levavam, meus avós me levavam, minha avó, meus pais. O senhor teve Frei Damião como inspiração para o seu sacerdócio? Sim. Depois que, uma certa idade, me inspirou a ser padre, né? Mas eu era tão inocente que eu não sabia o que era um padre nem o que era um frade. Quando comecei a participar dos encontros vocacionais em Garanhuns, na minha diocese, depois me inspirou a ser frade. E naquele tempo era tão difícil a comunicação que eu escrevi uma carta aqui para o convento, que era um livrinho pequenininho, Caminho do Céu, carregava no bolso. Minha avó tinha isso dentro do baú. Eu escrevi aquela carta, mandei endereçada a Caruaru, sem o nome de um frade, que eu não sabia, nem conhecia, só Frei Damião e Frei Fernando. Eram os frades que eu conhecia, né? Depois de um certo tempo, chegou aquela carta me comunicando que eu participava do encontro vocacional. Então, hoje me lembro, Frei Valério, meu professor, né? E, então, a partir daí, mas fui criado no sertão, sou filho de vaqueiro, meu pai era vaqueiro, minha mãe é uma senhora agricultora da roça. Então fui crescendo assim e depois quero ser frade. Até a dificuldade para se comunicar foi por uma cartazinha, pelo um livrinho chamado Caminho do Céu. E o curioso, Frei, é que o senhor conheceu Frei Damião antes de ser frade, de ser padre, e depois que foi ordenado, teve também a honra de conviver com o Frei Damião, né? Sim, tive a honra de conviver com o Frei Damião, assisti Frei Damião partir, né? Ou seja, convivi com o santo e vi um santo partir desse mundo para o outro. Já era ordenado, que Frei Damião morreu em 97 e me ordenei em 96, tinha um ano de ordenação. Frei Damião chegou até se confessar comigo. Eu recém-ordenado e aqui nessa casa, um dia eu cheguei e disse, eu quero me confessar. Imagina, você é recém-ordenado e confessar um santo, né? Exato. Ô Frei, o que é que mais chamava a atenção do senhor, assim, de Frei Damião, como pessoa, como padre? É a humildade dele e o carinho que ele tinha pelo povo, do agreste, do litoral, sertão. Ele tinha aquela peculiaridade, aquele jeito de ser, né, de tratar o povo, como nos diz nosso saudoso Papa Francisco. Frei Damião tinha o cheiro do povo, do sertanejo, do agreste. E o povo tinha o cheiro, o carinho do Frei Damião. Era aquela troca de amizade e ouvir a palavra de Deus. Quando o Frei Damião chegava, naquele tempo não tinha comunicação como hoje, mas quando ele chegava, a gente descia dos sítios, das serras e vinha todos para aquela cidade. Se tornava uma multidão. Então eu ouvi Frei Damião, às vezes nem ouvia bem, porque ele falava baixinho. O meio de comunicação daquele tempo também era péssimo, quer dizer, não tinha a qualidade de hoje. Mas a gente ia só para ver Frei Damião. Só o Frei Damião ali naquele palanque já não dava uma resposta daquilo que a gente estava precisando para continuar a vida. E naquela época se tinha um respeito, né? O que Frei Damião falava era lei, né, Frei? Porque a gente via no Frei Damião um evangelho vivo. Né? O homem que representava muito bem o Evangelho, Deus, né? Jesus, com seus conselhos. Então, Frei Damião inspirou muitas vocações. A minha vocação mesmo foi inspirada em Frei Damião e também no Padre Cícero do Juazeiro. Em 72 fui para o Juazeiro de bicicleta, com 17 anos. Não conhecia cidade, a não ser minha cidade de Águas Belas. Nem Garanhuns eu conhecia. Quando cheguei em Juazeiro, parece que eu estava no céu, na Roma do Nordeste. Coisa boa, a gente agradece a partilha do senhor aqui na Rádio Brasília Teimosa, e eu queria pedir para a gente encerrar essa entrevista com dois momentos. O primeiro, que o senhor cantasse um bendito, que Frei Damião gostava muito naquela época. Quando ele chegava, cantava muito, principalmente depois da bênção do Santíssimo, né? Todo mundo naquela praça, aquela multidão, silêncio que ninguém dava um pio. Aí ele dá a bênção do Santíssimo, sempre tinha, né, a adoração, a bênção do Santíssimo, e ele cantava sempre esse bendito, que é tão conhecido.
Jesus é o nome que tem mais encanto, o nome mais santo que este não há. Ergamos um viva Jesus. Revelou o arcanjo a Virgem Maria e o seu coração transbordou de alegria. Coisa boa. Frei Nunes, a gente pode encerrar pedindo sua bênção aqui na Rádio Brasília. Eu vou deixar o microfone com o senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nesse dia das comunicações, comunicação mundial, dia da ascensão do Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, abençoe nosso país, né? Abençoe o planeta, né? A toda a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem, e levemos a vida com leveza e tolerância também. Coisa boa, obrigado, Frei Nunes. Obrigado. Você acompanhou o nosso querido Frei Nunes aqui na Rádio Brasília Teimosa. Vitor Cruz, da Festa de Frei Damião, para a Rádio Brasília, a rádio preferida da galera.